Olá, eu sou a Thaís e esse é o Femininas, um canal de filmes e séries com uma perspectiva feminina. E hoje eu vou falar com vocês sobre Blow the Man Down, um filme que chegou recentemente no catálogo do Prime Video e que foi bastante comentado nos festivais do ano passado. E essa é uma história que se passa numa cidade fictícia no interior do Maine, um estado no norte dos Estados Unidos, que é marcado por ser bem frio, bem sombrio assim, e já foi palco de várias histórias de terror do Stephen King. E nessa cidade fictícia é marcado por um mercado pesqueiro, muitos pescadores e onde os homens são um pouco ausentes porque eles vão para o alto mar e tal. A gente vai começar a história no velório. As duas irmãs protagonistas, Priscilla e Mary, estão velando a mãe delas e nesse velório elas acabam se desentendendo. As duas são clássicos de irmãs em filmes assim, sendo a Priscilla a certinha, que quer manter o legado da mãe, a mais velha, a mais responsável, e a Mary, a mais nova, espírito livre, que não vê a hora de ir embora daquela cidade e nunca mais olhar para trás. Elas se desentendem e a Mary vai para um bar, onde ela conhece um moço meio esquisito. Só que ela sai com ele do bar e enquanto eles estão lá se divertindo, dirigindo, ela acaba percebendo sinais de que ele não é uma pessoa tão legal assim. Ela vê uma arma, depois ela vê drogas, depois ela vê um sangue suspeito no porta-malas, e aí esse cara tenta agarrar ela e ela acaba matando ele, né? E ela vai contar pra irmã e as duas vão tentar esconder esse corpo para cobertar esse crime. Isso acontece nos 10 primeiros minutos do filme. Enquanto a gente acompanha a saga das irmãs tentando esconder esse crime, se livrar do corpo e tal, a gente vai conhecer também as amigas da mãe falecida delas, as matriarcas da cidade, que acabam revelando ali que aquele lugar é um pouco mais macabro, sombrio e ardiloso do que a gente esperava. Então ela é uma história cheia de subtramas bem, assim, tensas, mas que apesar desse clima, dessa atmosfera, ele é um filme muito irônico, onde o humor é bem ácido, é bem sombrio e lembra muito os irmãos Coen. Blow the Man Down tem uma referência claríssima a Fargo, o clássico dos irmãos Coen, desde o cenário completo de neve, assassinato na neve, descoberta de um dinheiro suspeito, tudo ali faz referência a esse clássico dos irmãos Coen. Funciona muito como uma homenagem, só que a história funciona completamente à parte deles. E é uma história que vai falar muito sobre feminismo e sororidade. Então, apesar desse cenário, dessa homenagem aos irmãos Coen, as duas diretoras e escritoras do filme conseguem fazer ele ser muito profundo e transmitir uma mensagem de sororidade de um jeito muito inusitado e que eu acho que até então a gente não tinha visto tanto assim no cinema. E quando a gente vai adentrando e descobrindo o que ronda ali aquela cidade, a gente percebe que as mulheres, primeiro, mandam naquele lugar, elas que coordenam, elas que criaram basicamente tudo aquilo, e segundo, como elas estão unidas e trabalham juntas e como essa sororidade não significa necessariamente uma amizade ou um laço muito forte, mas significa uma defender a outra e uma proteger a outra de um terror que eu acho que nós mulheres temos, que é universal, que é o medo de ser abusada sexualmente. Então esse é um tema que permeia bastante ali o filme e que a gente vai descobrindo várias coisas que motivaram o que o medo faz com que a gente faça também, né? Ficou meio confuso, mas é porque eu não quero dar spoilers. Só que apesar de eu estar falando que é um filme sobre isso, em momento nenhum isso é abertamente discutido, ou existe aquele momento palestrinha, aquele momento dramático. Esse é um filme muito cru, muito brutal, que se assemelha bastante ao tom dos irmãos Coen, inclusive, e por isso, em momento nenhum, a gente tem um diálogo que fale abertamente sobre o que está acontecendo. É uma coisa que todas as personagens entenderam, é um contexto que está, assim, em todas as que estão envolvidas, porque esse filme basicamente só tem mulheres, inclusive, né? Mas que não é abertamente falado. Os diálogos são curtos, são objetivos e muito cotidianos. Então, o sentimento dos personagens são escondidos nesses diálogos que funcionam muito. A gente percebe que eles não estão conversando sobre o que de fato eles queriam conversar, porque também não é necessário, porque todas as mulheres envolvidas entenderam o que aconteceram com a Mary e por isso que tentam acobertar esse crime. Além disso, a primeira cena, e que depois vai ter outras cenas parecidas, são homens cantando uma música meio grega ali, uma coisa meio estranha. Eu acho que isso casa muito com o tom do filme e diz muito sobre toda aquela atmosfera, sabe? É uma música que remete à ausência dos homens também, porque ou eles estão bêbados, ou eles foram lá pescar e estão longe, e as mulheres têm que aprender a se defender sozinha. E tem uma coisa que esse filme mostra, é que as mulheres fazem o trabalho assim de um jeito que não deixam rastros mesmo. Eu acho que isso é a coisa mais divertida. E a falta de sutileza, mas o excesso também de não verbalizar as coisas, eu acho que torna a experiência muito mais rica.
porque ele não é um filme que vai tentar te ensinar qualquer coisa, mas ele é um filme que te mostra, assim, a realidade de uma maneira cruel e de como isso sempre existiu, não que o filme seja de época, mas como as pessoas sempre tiveram que lidar com isso, principalmente as mulheres, e como que isso foi sendo trabalhado e tal. Até que também fala muito sobre amizade, sobre quando esse vínculo é rompido. Então ele é um filme de 1h30 muito profundo, mas que pra mim o único pecado dele é só ter 1h30. O filme cresce muito nas situações absurdas, na ousadia, nos acontecimentos improváveis, mas ele peca em aprofundar personagens. A gente não conhece a personalidade de quase ninguém ali do filme. Todos os personagens funcionam meio como ferramentas, não existe não é que eles não são humanizados, mas não existe uma conexão entre a gente muito forte com eles. E eu acho que a gente podia ter se demorado um pouco mais os personagens, ter conhecido um pouco melhor eles, principalmente as matriarcas. Acho que a gente podia ter se demorado um pouco mais ali para entender melhorzinho um pouco a relação. A mãe das meninas nunca aparece, né? Ela já morreu lá na primeira cena e nunca é mostrado nada. E eu acho que faltou a relação da gente ver como a relação das meninas com a mãe dela, porque fica uma lacuna ali e eu acho que o filme podia ter uma meia horinha a mais para explicar um pouco mais as coisas, assim, pra gente viver um pouco mais ali dentro daquele mundo que é muito divertido, mas é bem hostil. Então eu sei que não era a proposta, fica claro no filme que a proposta não era fazer personagens profundos ou criar ali uma complexidade de relações interpessoais, mas eu senti falta, assim, principalmente porque eu gostei tanto da atmosfera e daquele clima tão hostil que eu queria ter ficado um pouquinho mais lá. Eu acho que através de conhecer um pouco o passado das personagens ou a relação entre elas seria uma boa maneira de fazer isso. E você deve estar se perguntando, cadê os homens? Bem, como eu falei, os homens eles são ausentes, mas a gente tem principalmente a figura de um policial, um jovem policial que acaba se apaixonando por ali uma das irmãs. Acho que se apaixonar é uma palavra forte, desenvolve ali um interesse. Só que ele também tá um pouco desconfiado do que tá acontecendo, mas ele é bem ingênuo e ele acaba sendo engolido pelas mulheres e ele fica ali meio sem entender realmente o que tá acontecendo. E eu acho que isso é muito legal porque mostra uma visão, como a visão, né, masculina não compreende ali o todo que a mulher precisa fazer por trás dos panos para se proteger de um abuso sexual. Então eu acho que isso também foi muito simbólico dentro do filme. E esse é aqueles filmes que quanto mais eu penso, mais eu falo sobre ele, mais eu gosto, porque eu percebo como ele falou tanto sem dizer muito. E é por isso também que as meninas ganharam o prêmio como melhor roteiro no Festival de Tribeca no passado. As duas diretoras são estreantes e já ganharam esse prêmio também como roteiristas, e essa é uma parceria que eu espero ver muito mais, porque funcionou muito e eu acho que é extremamente legal e incrível a gente ter um filme na vibe dos irmãos Coen, que as pessoas não acham que as mulheres gostam, mas elas gostam muito, mas que falem com o público feminino também, que tragam uma história sobre mulheres que casam com o tom dos irmãos Coen e consegue ser pesada e irônica ao mesmo tempo. Então o que elas fizeram aqui, apesar de ter essa roupagem de uma grande homenagem aos dois irmãos, foi muito maior e conseguiu se desvencilhar dos dois e ficar assim só no âmbito estético mesmo essa homenagem. E falando do âmbito estético, tecnicamente o filme também é muito legal, a fotografia cria um clima muito sombrio, muito gelado, muito frio e que faz a gente não se aproximar tanto da história, o que eu acho que é a intenção. A intenção é criar essa atmosfera bem hostil, né, que é uma palavra que eu tenho usado bastante, para descrever todo esse filme. E os cenários e o jeito que a câmera mexe, é tudo muito bem pensado e orna muito ali com o tom que eles propõem. Então eu acho que ele é um filme bem fechadinho e bem perfeitinho ali no que ele se propõe a fazer. Como eu falei, ele está disponível no Prime Video e eu espero que vocês assistam. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal e de apoiar o nosso trabalho. A gente se vê na semana que vem. Tchauzinho!